Bem, falamos a vez passada dos sistemas de controle por realimentação e vimos então que basicamente a gente ia trabalhar em função do erro, né? Isso aqui é da aula passada, né? Eu acho que já ficou gravado lá, vocês já viram. Falamos sobre realimentação proporcional, falamos sobre o controlador, né? Que ele trabalhava em função do sinal de erro, onde o erro sempre era, né, o que eu desejo menos o que eu tenho. E que esse controlador, então, ele gerava na saída um sinal de controle, tá certo? Que é esse P ali. Esse sinal de controle P, ele vai atuar sobre a variável manipulada, tá certo? Então, voltando ao caso da ducha lá, caso você esteja na questão da ducha, quando você tiver o sinal de controle, esse sinal de controle vai dizer para a válvula como que ela vai se mexer. Se ela vai abrir ou vai diminuir. Se é um aquecedor, então ela vai dizer para o aquecedor como que ele vai se mexer, se vai abrir ou se vai fechar. E esse controlador, então, ele recebia o sinal de set point, o sinal medido. Em função desses dois sinais, ele encontrava o erro, e a partir do erro dentro do controlador, era feita uma conta para que saísse então o sinal de saída P. Deixa eu tá aqui, né? Olha aqui, ó, o erro é a referência menos o sinal medido, né? E minúsculo igual a R, que é a referência é o próprio set point, né? E o B, o sinal medido. Então a gente viu que teríamos então três formas clássicas de executar o nosso controle, que são o que a gente chama em geral aí de PID. Então, as três formas clássicas são o controle proporcional, o controle integral e o controle derivativo. Elas podem estar misturadas também, né? Podem estar sendo realizadas ao mesmo tempo, ou podem estar separadas. Em geral, a gente só pode separar PD e PI, né? O derivativo ou o integrativo sozinho eles não funcionam. Então a gente começou a falar sobre o controle proporcional, que basicamente é o quê? Eu vou pegar o meu erro e vou multiplicar por uma constante. Esse erro multiplicado por uma constante vai me gerar um sinal de controle que eu vou somar ao sinal de controle no regime permanente, que é o que está nessa equação ali vermelha, tá certo? Então, meu sinal de controle P, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor do sinal de controle do regime permanente mais o erro multiplicado por uma constante chamada aí no caso de Kc, né? O ganho do controlador. O controlador, então, puramente proporcional. Vejam que o P barra ali, qual é o significado disso aí? Novamente, imagina a questão da ducha. Quando o teu sistema não tem erro, ou seja, que a temperatura que está caindo sobre a pessoa que está tomando banho é exatamente a que ela gostaria de ter, então, nesse caso, a variável da temperatura chegou ao valor de set point, o erro é zero, não tem mais erro, ou seja, o que eu quero é o que eu tenho. Mas ainda assim, eu tenho que mandar um sinal de controle para a válvula para que ela mantenha essa abertura que ela tem nesse momento. Esse valor, esse sinal de controle que eu mando para a válvula, para que ela mantenha esse valor que ela tem nesse momento, é o que a gente chama de P barra, tá certo? Então, o P, que é o sinal de controle que vai para a válvula, vai ser o P barra, que é o do regime permanente, na situação ótima, mais o que aparecer devido ao erro. Então, se o erro, no caso, é positivo, que significa um erro positivo, que eu tenho, o que eu desejo é maior do que eu tenho. Sempre, sempre erro desejado menos real, desejado menos medido. Então, se o erro é positivo e eu tenho mais do que eu quero, eu tenho menos do que eu quero, né? Então, desejado é maior do que medido, então eu vou ter um erro positivo. E se o que eu desejar for menor do que eu tenho, então eu vou ter um erro negativo e vai fazer feita a conta aqui. Beleza, com relação a isso, então vimos que o KC ele poderia ser negativo ou positivo, né? Falamos de controle proporcional inverso ou direto, né? Fizemos um par de análises aqui. Isso tem que ser feito exercício a exercício, né? Como que tem que ser o sinal do ganho, do KC? Vai depender, então, do exercício que você está trabalhando. Você tem que fazer uma análise dizendo, beleza, se eu estou no valor de regime permanente, que eu tenho o que eu quero, e de repente o erro aumenta, o que eu tenho que fazer? Esfriar, esquentar, aumentar a vazão, diminuir? Então, em função disso aí, você vai encontrar o sinal do teu KC, se ele vai ser positivo ou negativo.
Então, nesse caso aqui, vocês veem ali, a gente chama de atuação inversa. Quando, à medida que o erro aumenta, ou seja, o erro fica mais positivo, o P aumenta, e atuação direta, quando, à medida que o teu erro aumenta, ou seja, o teu erro fica mais positivo, o teu P diminui, teu sinal de controle diminui. Falamos sobre a questão da saturação, né? Ou seja, por mais que você aumente o valor do sinal de controle, vai chegar um momento em que ele satura, né? Falamos do exemplo da ducha, né? Quando você está tomando banho, por mais frio que estiver a água, se a água estiver muito fria, você faz o quê? Você fecha a válvula, você fecha a torneira. Se ela continua fria, você fecha mais. Continua fria, você fecha mais. Só que chega um momento em que você não pode fechar mais, porque ela tem um limite de fechamento. A mesma coisa para abertura, você pode... Está muito quente, abre. Está muito quente, abre. Só que chega um momento em que você não pode abrir mais. Então, o sinal manipulado ele tem um limite, ele satura. E você tem que estar atento a isso quando você projetar o teu controlador, porque pode ser que na teoria a questão funcione, mas ela funcionou mandando a válvula fechar 3 voltas mais depois que ela estava completamente fechada na prática. Então você tem que tomar cuidado em relacionar ali a prática com a teoria. Ok. Analisamos também, então, a função de transferência, né, o Laplace de um controle proporcional, né? Se eu analiso a caixinha do controlador, vocês têm aqui um sistema com realimentação, controle por realimentação. Vocês percebem ali, né? O R é o que eu desejo, a referência, o set point. Esse T aqui, a temperatura, vai ser a minha variável controlada. E aqui, ó, este P de desvio é o sinal que vai manipular a planta, tá certo? E nesse caso, então, esta caixinha aqui, KC, vai ser o meu controlador, que nesse caso, como é um controlador proporcional, simplesmente é uma constante, é a constante KC. Quando eu meço o valor da temperatura, eu uso aqui um sensor, que nesse caso é um sensor de ordem 0, podia ser de ordem 1, podia ser de ordem 2, mas nesse caso um sensor de ordem 0 é uma constante também. E eu vou então fazer o que aqui? Eu vou comparar o desejado menos o que eu tenho, que seria o valor da medida do instrumento sensor. Com essa diferença, que a gente chama de erro, tá certo? Que é este erro que está aqui. Nesse caso do controle proporcional, eu vou multiplicar esse erro por uma constante, e isso aí vai ser como que eu vou atuar sobre o meu sistema, sobre a minha planta. Então, a gente estava fazendo aqui uma conta, que a gente vai dar uma repetida hoje aqui, que é a seguinte: se eu tenho esse sistema aí, tá claro, né, para todo mundo aí, tá claro esse sistema, valor desejado, referência, set point, tudo a mesma coisa, tá? Referência, desejado, set point, tudo a mesma coisa, o que eu quero. A minha planta é esta caixinha aqui. Essa caixinha vermelha ali é a minha planta. Ela tem de entrada um sinal de controle P de desvio, e da saída tenho a temperatura. Tenho aqui o meu sensor, que no caso é uma constante, que realimenta o meu sistema. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse saber, se a pergunta fosse: o que acontece com a saída da... Imagina que eu estou, tá? A minha temperatura, o meu valor de referência de temperatura fosse 0. Tá? Eu quero 0. Esse aqui é o tempo rodando. Tá? Essa é a referência, eu quero 0. E eu tenho na minha temperatura de saída... Na minha temperatura de saída T no tempo, eu tivesse também o 0. Então, vou trocar aqui de cor. Eu quero 0 e tenho 0. Então, não há erro nenhum, está tudo funcionando certinho.
Mas, de repente, eu digo, não, eu não quero mais 0, agora eu quero que a minha temperatura seja de 10. Então, eu mudo o desejado ali em 10. Aí, a temperatura ela vai começar a se alterar, modificar para chegar lá onde eu quero. Eu espero, né, que ele chegue lá no valor desejado, lá nos 10 desejados. Aqui são os 10, aqui também 10. Tá certo? Ele passou de 0. O desejado passou de 0 para 10. Como que eu faço para saber como que essa mudança vai acontecer? Ou seja, como que a temperatura T, como que ela vai variar daqui onde ela estava, que estava em 0, como que ela vai variar para chegar lá nos 10, se é que ela vai chegar. Então, que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar uma função de transferência. Ah, tá lento isso aqui hoje. Eu tenho que buscar uma função de transferência que me diga, quando eu entrar com uma variação na referência, o que vai acontecer na temperatura. Tá certo? Então, a minha questão é esta aqui, ó. Se a questão é, eu tenho essa planta que está ali, um controlador proporcional de valor KC, eu tenho uma planta de primeira ordem ali com constante 1, com ganho 1 e com constante de tempo tal, e tem um sensor que tem um ganho algébrico ali de K, sistema realimentado e etc. Se a pergunta é o que acontece quando a referência muda, o que acontece na saída, então eu tenho que encontrar esta função de transferência aqui, ó. E uma vez eu encontre ela, aí ficou fácil, porque eu vou colocar aqui então um step, sei lá, M sobre S na entrada e vou esperar para ver o que acontece na saída, que é o que tá sendo perguntado aqui nesse caso. Beleza, então o meu problema aí é encontrar essa função de transferência, nesse caso. Esta função de transferência aqui é que eu tenho que encontrar. Mas se a pergunta é diferente, se a pergunta diz, eu quero saber o que acontece nesse meu sistema quando? A mesma coisa, eu estou num valor de referência 0 e a temperatura de saída é 0, ou seja, não há erro, está tudo funcionando perfeito. Quando a planta, quando a referência muda, tá? De repente o cara ele queria 0 graus, mas ele não quer mais 0, agora ele quer 10 graus. Quando ele diz eu quero 10 graus, aparece um step no R, na referência. O setup passa de 0, passa para 10. E eu quero saber o que acontece com o erro, não com a temperatura, mas o erro, ou seja, com a diferença entre o que eu quero e o que eu tenho. Então, ali, nesse caso, o que eu desejo saber é. Um segundinho. E eu desejo saber, no tempo, o que vai acontecer com o erro. Um segundo ali, com o erro. Então, o erro estava em 0 no começo também, né? Ele estava no valor do. A referência e o valor desejado não eram os mesmos, então o erro era 0, mas o que vai acontecer com o erro a partir do momento em que a pessoa diz ali, olha, muda a referência? O que vai acontecer com o erro? A pergunta anterior era o que vai acontecer com a temperatura de saída quando houver essa mudança de referência? Então aqui a mesma coisa, para eu poder responder a pergunta de o que vai acontecer com o erro, eu tenho que criar uma função de transferência
que entra o que e sai o que dela. Vamos lá. Tá, nossas perguntinhas aqui. Vamos lá, Claudir, você que é o primeiro da lista ali. Boa tarde, Claudir. Certo? Boa tarde. Então, nesse caso aí, Claudir, essa função de transferência, o que entraria e o que sairia dela? Essa função transferência do sistema todo? Não. Desta aqui, ó. Vou desenhar de roxo aqui para um segundinho. Eu tenho que estava tudo normal, tudo estava certo, a referência e o valor desejado eram os mesmos, o erro era zero, estava tudo funcionando perfeito. E de repente, no set point eu vi um step, ou seja, a referência deu um pulo, passou de 0 para 10, por exemplo. E agora eu quero saber o que acontece com o meu erro no tempo, como que o erro vai se comportar no tempo. Como que eu faço então essa função de transferência aí, o que deveria entrar e sair dela? O que entra é o R e o que sai vai ser o erro. Isso, exatamente. Então vai entrar o R e vai sair o erro. Isso aqui é tudo Laplace, tá? Tudo é função de S. Tá claro para vocês? Ou seja, neste caso dessa caixinha roxa aqui, o que é? Eu tenho um sistema, o sistema é o mesmo para os dois casos. Eu tenho um sistema de primeira ordem com realimentação, com um ganho proporcional, que é o que nos está mostrando a planta ali. O R é a referência, o desejado, e o T é a saída, a temperatura de saída, que é a variável controlada. Se você quer saber o que acontece com a temperatura de saída quando houver uma mudança na referência, então você precisa encontrar esta caixinha verde aqui. Ou seja, você precisa encontrar esta função de transferência. Opa, um segundo. Você precisa encontrar esta função de transferência dessa caixa verde aqui. Apaguei tudo. Por quê? Porque essa caixa verde, opa, essa função de transferência vai te dizer que quando você entrar com um degrau em R, vai dizer o que acontece com a temperatura T. E nessa caixa roxa aqui, que agora não quer aparecer. Se você encontrar a função de transferência desta caixa roxa aqui, o que você vai saber? Você vai também entrar com M sobre S, com o degrau, e aí você vai ver como se comporta o erro. De acordo? Então, são duas funções de transferência diferentes no mesmo sistema. Uma está perguntando, quando houver uma mudança na referência, como que a temperatura muda? E a outra está perguntando, quando houver uma mudança na referência, como que o erro muda. De acordo? Beleza, então vamos lá. Eu vou fazer aqui, antes de entrar na do erro, eu vou fazer a da variável controlada e da referência. Deixa eu ver aqui. Ô, prof, Oi, posso só fazer uma pergunta? claro. Rapidinho. Quando o senhor diz assim, ó, eu mudo de 0 para 10, e aí eu não vou ter mais. Eu queria saber aonde que acontece essa diferença? Ali na planta, é dentro daquela bolinha entre a referência e o erro? Vamos lá. Quando você diz que muda de 0 para 10, o que é que muda? A Então, temperatura. estamos aqui, ó. Não, ainda não, tá? Aqui é a referência, tá? Ou set point, que a gente chama também. Set point. Esse set point eu vou subtrair aqui. Vou colocar aqui com o controlador, KC. Tem uma constante, aqui tem uma planta, que no nosso exemplo é 1 sobre tal S mais 1. E aqui vai vir, aqui tem uma constante que chama-se K do sensor, que é um número. E aqui sai a minha saída. Beleza. Quando eu digo que está tudo funcionando normal, o que significa? Que o que você quer de referência, que o que você quer aqui
na referência está saindo aqui na temperatura, de acordo? Então, eu quero 10, tenho 10. Eu quero 0, tenho 0. O que significa isso? Aqui, ó. A referência R no tempo está em 0. Eu quero 0. E a temperatura T no tempo também está em 0. Mas, de repente, você estava tomando banho e você achou, caramba, 0 graus é meio frio, tá? Não estou gostando. Quero que passe para 10 graus. Quando você diz, eu quero passar para 10 graus, então o teu set point deu um pulo de 10. Daí para frente, o teu set point é 10. Ou seja, o que você deseja agora não é mais 0. O que você deseja agora é 10. E você quer saber o que vai acontecer com essa temperatura aqui no tempo. Eu imagino, tá? Eu vou só chutar aqui. Que essa temperatura no tempo vai fazer alguma coisa com isso assim, né? Aqui é 10. Tá claro isso aí? Sim, sim. Então, quando eu digo que a referência mudou em 10, o R passou de 0 para 10. E eu quero saber o que aconteceu com a temperatura. Como que eu vou fazer isso aí? Já acabei de falar ali antes que para fazer isso aí, o que eu preciso é o quê? Encontrar uma função de transferência, não é? Para poder saber como que a temperatura responde quando houver uma mudança na referência, eu preciso encontrar essa função de transferência aqui, ó, transfer function aqui, ó. E vou entrar aqui então com 10 sobre S, que é o degrau em Laplace, certo? Esse degrau aqui. E vou ver aqui então o que vai acontecer com ela. Vou encontrar essa resposta. Beleza? Qual é então a nossa tarefa agora? Encontrar quem é TF. Quem é essa função de transferência, de acordo? Todos estão me seguindo até aí? Sim. Beleza. Se eu quero saber quem é essa função de transferência, então eu vou fazer só de forma didática aqui, tá? Vou fazer o seguinte. Imagine que em vez dessa função ali que eu desenhei, eu tivesse uma mais simplesinha que fosse assim, ó. A, que seria o meu controlador, B, que fosse a minha planta, C, que seria o meu instrumento, e que vem aqui, tá, mais, menos. Aqui eu tenho a entrada U e aqui eu tenho a saída Y. Só vou fazer meio que um caso genérico, tá bom? Pra gente pegar a dedução da história. Beleza. Se eu quero saber, o que eu quero saber? Eu quero saber a função de transferência, transfer function, onde sai Y e entra U em Laplace. Tá certo? Tudo isso aqui é Laplace. U de S, Y de S também. Vamos lá, então. Como que eu encontro essa função de transferência? Assim, ó. Quem que segue lá na nossa lista? Francine, boa tarde, Francine. Oi, prof, boa tarde. Vamos lá, então, Francine. Olhando para esse desenho que eu acabei de fazer, esse diagrama de blocos, quem é Y? Y vale o quê? Só vai andando no diagrama de blocos para trás, tá? Só vai andando para trás nele que a gente vai montando a equação. Quem é Y? Vai ser o B Beleza. Multiplicado por quê? por A. Um segundinho, tá? Seria o B multiplicado pelo que tem aqui, tá? Ah, tá, sim. É aquela equação que a gente fez no início, né? Isso, é meio que uma linguiça que vai se esticando, né? Então, o que nós temos aqui é que eu tenho o que sai do B. Mas o que é que sai do B? Né? Aqui, ó, o que sai do B? O que sai do B é o que tem no B vezes o quê? Vezes o que o B saiu, por exemplo, a temperatura. Não, olha aqui, ó, mas vamos colocar aqui umas letrinhas, uns nomes. Aqui, ó, ABCD, vamos colocar aqui G, vamos colocar aqui H. Essas letrinhas G e H são os números que estão, o sinal, me entende? Uma coisa é o que tem dentro do bloco, que é o B maiúsculo, e outra coisa é o A, que também está dentro de um bloco, só que o H é o que está indo do bloco A para o bloco B. Ou seja, o H foi o que saiu do bloco A e o que está entrando no bloco B. De acordo? E Sim. o G é o que está saindo do bloco B.
Então, se você percebe ali, o G é igual que o Y. Né? O G saiu daqui e está entrando no... Então, aqui, ó, G e Y são iguais. Mas o que é G? G é a saída do bloco B. Então, o G é o quê? É o bloco B vezes o quê? O H. Vezes o H, que foi quem entrou no bloco B. De acordo? Só que, Sim. então a gente continua fazendo aqui o raciocínio. Só que, o que é o H? O H é a saída do bloco A. Então é o quê? Eu substituo o H por quê? Por o A vezes o que entrou? Exatamente. O que entrou no bloco A? Como a gente Foi chama isso que está por aqui, lembra? o erro? Como que a gente chama? Isso, então vamos chamar de erro aqui, ó. O erro. Beleza. Acabou. Continuemos outra vez. Y é igual a B vezes o A vezes o erro. Mas o que é o erro? Tá vendo que o erro é uma subtração que tem ali? Vai ser menos o, o C Sim. E mais o vezes, quê? vezes o G? Não, não, não. Olha aqui, ó. O erro, ele sai dessa bolinha, tá? Nessa bolinha tem uma soma ou uma subtração. Quem está entrando somando e quem está entrando subtraindo. Ah, entendi. Vai ser mais o que é o meu set point, que eu desejo, menos o C. É quase, quase. Porque não é o C, não. Vamos fazer outra vez aqui, ó. Vamos chamar isso aqui do que está indo por aqui, ó. Vamos chamar de GH, FGHI. Vamos chamar de I. Tá certo? Seria o U menos o I. Tá certo? Sim, Só sim. que o que é o I? O que é o I? Agora sim, o que seria o I? Aí é o Olha C para vezes o G. o C vezes o G, exatamente. O C vezes o G. Eu não vou chamar de G, não, tá? Vou tirar isso. Eu vou chamar de Y, tá? Que são iguais. Tá bom. C vezes o Y, então. Então tá, vamos reorganizar essa equação aí. Então, o que eu tenho? Eu tenho assim, ó. Y vai ser igual, então, a B vezes A vezes U menos CY. Você lembra que a função de transferência que eu quero encontrar é esta aqui, né? Tá vendo ela? E lembra, a Sim. função de transferência o que é? Saída sobre entrada. Saída em Laplace sobre entrada. Ou seja, aqui eu tenho que buscar que fique saída y sobre entrada. Quem é entrada? U de U. S. Isso, exatamente. Então, nessa equação aqui que eu estou fazendo... Espera um segundo. Dá uma travada aqui. Nessa equação que eu estou fazendo aqui, eu tenho que me mexer para deixar ela com essa cara aí de y sobre u. Acho que sim, né? Acho que sim, aqui também travou.
Voltei. Me jogou fora isso aqui. Tá, vou compartilhar outra vez aqui a tela. Estamos aqui. Estão me escutando, sim? Sim. Ok, perfeito. Então vamos lá. Eu estava reorganizando essa equação. Então olha só o que eu preciso. Eu preciso deixar ela com esta cara aqui, ó, y sobre u. Então essa equação que eu acabei de encontrar, vou tentar organizar ela para que ela fique assim. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho y é igual a b a u menos b a c y. Se eu juntar todos os meus y, eu vou ter então que y fator de... Vou jogar os y todo para a esquerda, tá? Y fator de 1 mais b a c é igual a b a u. Então, se eu for fazer a minha função de transferência, como que é a função de transferência? Y sobre S, perdão, Y sobre U. Então, Y sobre U, se eu quero organizar essa equação aqui para que fique Y sobre U, então vai ficar Y sobre U igual a B A U, B A U não, BA somente, o U já passou para o outro lado, dividido 1 mais BAC. Perceberam? Essa aqui é a minha função de transferência. Esta aqui é a minha função de transferência que relaciona a saída y com a entrada u, que é essa que está aqui. Ou seja, que é como se eu tivesse pegado essa minha planta ali, que eu inventei, essa planta genérica aqui, ABC, e tivesse feito o quê? Eu tivesse feito uma caixinha. E agora qual seria essa caixinha, então? Vamos pintar essa caixinha aqui de laranja. Essa caixinha seria assim, ó. Estão vendo? Essa caixinha laranja aí, ó, ela entra U e sai Y. Então, se você tem uma entrada U e uma saída Y, e dentro dessa caixa você tem um sistema realimentado, como aparece aí, onde você tem na linha direta o A, o B, e na linha de realimentação você tem o C, você pode dizer que a função de transferência de tudo isso aí fica resumida a esta expressão, BA sobre 1 mais BAC. O que a gente faz então? Cada vez que a gente tiver um sistema realimentado, em vez de fazer toda essa conta que eu acabo de fazer aqui, que espero que vocês tenham entendido e vocês possam refazê-la se precisam, né? Em vez de você fazer toda essa conta aqui, você aprende, desculpa, um macetezinho que é o quê? Que a saída dividido a entrada num sistema de realimentação é igual a... Você vai pegar e vai imaginar aqui no teu diagrama de blocos o que tem na linha direta, nessa linha amarela. E você vai imaginar o que tem, perceber ali o que tem na linha roxa, que é a linha de realimentação. Então, como que é o macetezinho? Você vai pegar e vai dizer que a tua função de transferência y sobre u é igual ao que você tem na linha direta, na linha amarela. Então, você vai ter a vezes b no numerador, dividido 1 mais o que tem na linha roxa, ou seja, ABC. Ficou claro? Esse é um macetezinho, tá aqui, ó. Na linha amarela, você coloca no numerador, olha aqui, ó, A vezes B, ou B vezes A, mesma coisa. E no denominador você vai colocar o quê? 1 mais o que tem na linha roxa. E a linha roxa o que é? A linha que passa pela parte direta e depois passa pela realimentação, ou seja, ABC. Ficou claro? A conclusão, digamos assim, de que vai acontecer com a saída Y quando U for modificado. Então, voltando ao nosso exemplo inicial, que era esse aqui, ó. Vamos lá para a seguinte. Francine, depois de Francine vem
Francine Isabela. Isabela tá aí? Prof. Isabela que não pode. Ah, tá. Então, Isabela hoje tá calada. Seguinte, Isabela. Joana, Júlia. De acordo com essa regrinha aí, Joana, como ficaria então essa nossa planta que tá aqui, a nossa planta preta aqui, KC 1 sobre tal S mais 1 e o K do sensor? Como ficaria então nesse nosso caso? Neste nosso caso, deixa eu fazer um espaço aqui para limpar. Onde que eu posso escrever? Deixa eu apagar aqui um segundo. Professora, eu cheguei Então, nesse nosso agora. caso, Eu chegou não sei agora, se eu tá? consigo responder. Seguinte, Joana, outra Joana. Vamos lá, eu quero saber a minha função de transferência, então, que é T, um segundo, T de S sobre R de S. Né? Lembra que R é essa entrada R aqui. Joana Agostinho, como ficaria, então, de acordo com essa regrinha que a gente acabou de inventar aqui da seta amarela e da seta roxa? É o KC vezes o K do sensor ali, vezes 1 sobre tal S mais 1 em si. KC, K do sensor? Não, Não, né? não, tá errado. É KC vezes 1 sobre tal S mais 1 em cima. E é isso que eu falei, é embaixo. E embaixo, o que fica? KC vezes o K do sensor vezes sobre tal S mais 1. E falta uma coisinha. Olha aqui o macete. Ah, 1 mais isso. 1 mais KC. Isso, exatamente. Um mais. Isso aí. Então fica. Aí o que ela fez foi o quê? No numerador, KC vezes a planta, beleza? E no denominador, 1 mais a linha roxa seria, né? A roxa seria, vai na direta e volta pela realimentação. Então é o que? Seria vezes KC, que é o ganho do controlador, vezes 1 sobre tal S mais 1, vezes K. Vai ficar ruim aqui, deixa eu apagar aqui. Professor, posso fazer uma pergunta? Só deixa eu escrever essa palavrinha aqui. K do sensor. Fechou e acabei. Pode falar. Esse macete, ele tem alguma limitação? Ou qualquer sistema realimentado eu posso aplicar? Não, todo sistema realimentado que seja realimentado com erro dessa forma assim, mais ou menos, você pode usar. Ou seja, claro, vamos lá, vamos inventar aqui um exercício mais complicado. Tudo é igual, né? Vamos lá. A, B, C, D, E, F. Imagina que eu tenho esse diagrama de blocos aqui, ó. Como que fica? Em geral, essas letras aí, A, B, C, D, elas podem ser frações, tá? Podem ser números, podem ser frações, podem ser, sei lá, K sobre tal S mais 1, sei lá, ou K sobre tal S mais 1, um tal 1 aqui, um tal 2 aqui, não importa, tá? Você vai jogando lá, o que for. Como seria nesse caso aí? Rapidinho aí, Claudia. Como que ficaria a saída sobre a entrada em Laplace? É só seguir a Ficaria regrinha. o A vezes o B vezes o C
vezes o D, dividido por 1 mais A, B, C, D e F. Isso mesmo. Aí, tipo, independe se o A for de primeira ordem, segunda ordem. Isso, não importa. Vai cair lá e depois você vai ter que abrir as contas e ver o que deu, né? Beleza? Então, novamente, aqui, como a gente terminou aqui com a Joana, nesta equação aqui, ó, que a gente encontrou aqui, você pode reorganizar ela, tá? Deixar ela mais bonitinha, né? Cortar aqui, cortar ali e tal, deixar ela prontinha. E aí o que acontece? Você diz, eu quero saber o que acontece com a temperatura quando na referência, lembra o exemplo que a gente estava fazendo, né? R passa de 0 a 10 graus. Então o que você vai fazer? Você vai pegar este R aqui, vou colocar aqui a cor só. Vai pegar este R, que vai ser quanto? Vai ser 10 dividido S, por exemplo, tá? Ou seja, um step de 10. E multiplica ela para o outro, joga isso para o outro lado da fração em Laplace, da função de transferência. E aí faz o que a gente já sabe fazer. De acordo? Alguma dúvida? Muito bem. Agora a gente vai fazer o quê? O outro caso. Agora eu quero saber o que acontece não com a minha saída, mas com o meu erro. Então eu vou repetir aqui o meu desenho. Tenho KC é 1 sobre tal S mais 1, que é a minha planta. Sai o Y, vem aqui, tem um K do sensor. E ele realimenta aqui com o valor desejado, que eu chamo de R. Só que agora eu quero saber o que acontece com o erro. O erro, deixa eu escrever com uma letrinha mais decente aqui. O erro está aqui, tá? O erro está nesta linha aqui, que é o que sai da diferença entre R e medida. O que acontece com o erro se na referência acontece um degrau? Por exemplo, degrau, ou rampa, ou seno, o que seja. Isso aí já não faz diferença para nós. Quando R é um degrau de 10, o que acontece com o erro? Essa é a pergunta. O que a gente tem que fazer, então? Seguinte. João Vitor. O que a gente faz, João Vitor, aí? Se eu quero saber o que acontece com o erro quando a referência dá um pulo de 10. Multiplica na função de transferência. Qual a função de transferência? A do erro. Como que é essa função de transferência? De onde eu tiro ela? Eu vou ter uma função de transferência, né? Que é diferente da que eu acabei de fazer. Essa daqui é diferente, porque nesta aqui entra R e sai o quê? O erro. O erro, beleza. A minha pergunta é, como que eu faço? Eu já sei que quando eu encontrar essa função de transferência, eu só vou colocar este 10S aqui, ó, e tá resolvido. A minha pergunta é, como que a gente encontra esta função de transferência? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez a vez passada. Igualzinho, tá? Só que quando chegarmos no erro, a gente para. Vamos lá, João Vitor. Y é igual ao quê? Aqui, ó, do diagrama de blocos. Y é igual ao quê? Vai ser o K vezes a função de transferência de primeira ordem. Sobre K1 não. KC, né? KC. É, o KC. Ah, um segundinho. Vamos até aí, tá? Seria o KC vezes 1 sobre tal S mais 1. De acordo? Vezes o quê? Vezes o erro. De acordo? Tá claro que é vezes o erro? Sim, professor.
O erro é o que está passando aqui, o que está saindo da bolinha da operação matemática ali do mais menos. Então, isso aí vezes o erro. Vou chamar o erro de E de S, tá? Aqui é tudo Laplace. E de S, este Y aqui também era Y de S. Certo? Aqui é o erro, esse aqui é E. Que vai por ali. Muito bem. Um segundinho. Sim. Só que quem é o erro? Tu mesmo, João Vitor. O que é o erro? É o step daí sobre S. Não, não, não. Esse daí é a referência, tá? O erro é o quê? Ali no diagrama de blocos ali, quando você olha para o erro, o que ele é? É a referência menos o que vem por aqui, não é? Ó, a referência entra somando e o que vem por aqui entra subtraindo, não entra? E o que vem por aqui? É o K do sensor vezes o quê? Tá me seguindo aí, João Vitor? Não. Sim, professor. Tá, continua então ali. O erro seria o R menos o K do sensor vezes o quê? Vezes o 1 sobre tal S mais 1. Não, não. Não. O que vem por aqui? Ah, deu uma travadinha aqui, um segundinho. Um segundo. Será que caiu? Acho que sim, né? Caiu, já voltei. Estou aqui. Vamos lá, João Vitor. Estamos aqui, ó. Vou colocar umas letrinhas aqui só para a gente se ajudar, tá? Vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. De acordo, João Vitor? Quanto vale A? A seria igual ao quê? Lembra, no diagrama de bloco, sempre a saída do bloco é o quê? É a entrada vezes o que tem dentro do bloco. Como que ficaria A, então? O K do sensor vezes o B. Isso, exatamente. O K do sensor vezes o B. Beleza, só que aqui no nosso caso, a gente não tem... O que é o B? Você está de acordo comigo que o B é o próprio Y? O Y é o que sai aqui, que vai para lá, e o Y é o que desce, né? Então, na realidade, não tem B. Ou seja, em vez de B, a gente chamaria ele de Y, de acordo? E esse A é o que vai subtrair lá o R. Ou seja, o erro, na realidade, é o quê? Vamos fazer aqui, então, mais devagar. Ó. O que seria o R? O erro, aqui embaixo. Ó. O erro seria o R menos o A.
Só que o que o A é? O A é o K do sensor vezes o Y. Estamos de acordo? Tá claro para todo mundo isso aí, o diagrama de blocos? Sim, prof. Beleza, então. Vamos lá. Então, o sensor, o A, então, é K do sensor vezes o Y. Então, eu tenho assim, ó, que o Y... Vou escrever aqui, ó. O erro em Laplace é igual a R menos o K do sensor vezes o Y. Esta aqui, digamos que é a equação 2 e que a equação 1 que eu tinha era esta aqui, ó. João Vitor, você lembra aqui que a gente está buscando aqui? Estamos buscando esta função de transferência aqui, ó. Essa função de transferência aí, ela relaciona o erro, que seria a saída, com a referência, que seria a entrada. Como que eu posso manipular essas duas equações 1 e 2 aí para obter a função de transferência? Vamos para o seguinte, lá, quem que é o seguinte? João Vitor, Claudir. A função de transferência que nós estamos buscando aí, Claudir, ela é quem é a saída e quem é a entrada? A saída é o erro, a entrada é o R. Como que é então a função de transferência? Como é que fica? Quem é numerador e quem é denominador? Peraí, professor, que agora eu tô confuso. Função de transferência sempre é a mesma definição. Lembra qual que é? Professor, não é só fazer a saída sobre a entrada? Exatamente, só a saída sobre a entrada. Quem é a saída? O erro, O erro em Laplace. Quem que é a entrada? o R. O R em Laplace. Isso é que eu preciso, tá? Isso é que eu preciso. Uhum. E para encontrar esta função aqui, eu tenho a equação 1 e 2. A minha pergunta é, o que eu faço agora para mexer nessas equações 1 e 2 para chegar lá? Se eu pegar este y aqui, ó, e jogar ele aqui, vocês conseguem enxergar ali que, nesse caso, a minha função, o y vai desaparecer e só vai ficar e r. Em Laplace, só vai ficar o erro e o r. Sim. Então, como é que fica? Então, vamos lá. Fica, então, e de s é igual ao quê? Pode falar, Claudio. R Uhum. menos o KS K do sensor. vezes o KC vezes 1 sobre tal S mais 1 vezes o E de S. E agora, o que a gente faz? Aí agora, passando isso aí para outro lado e colocando o E em evidência, vai ficar o E, abrir parênteses ou colchetes, vezes 1 mais K do sensor, vezes KC, vezes 1 sobre tal S mais 1, fecha o colchete, igual a R. Muito bem, e agora? Aí agora o E de S sobre o R de S. Isso aqui, né? Uhum. Vai ser igual a 1 dividido por tudo aquilo que está no colchete ali.
Então, o que acontece? Olha, esta equação que a gente chegou aqui, ó, o que ela me diz? Que se você me diz como que o R variou, como que a referência variou, você vai ter, então, como que o erro vai variar em Laplace. Aí você depois volta para o tempo, aquela coisa que a gente já sabe. Então, isso aqui, ó, que era a pergunta, né? A pergunta era, essa pergunta aqui em roxo aqui, ó. Quanto que era o erro, como que o erro se comporta se na referência dessa sistema de realimentação aí de malha fechada ganho proporcional, se o erro, se a referência tinha um degrau de 10. Então você vai pegar esse 10 sobre S, que é a referência, e vai colocar ele aqui, ó. Esse degrau aqui, você vai dizer que ele é 10 sobre S. Vai jogar ele para o outro lado, vai voltar, vai de Laplace para o tempo e acaba com o teu problema. Tá claro isso aí? Ok, isso aqui é importante, tá? Esta parte aqui é importante de você poder ter o teu sistema, a tua malha de sistema realimentado e poder fazer análise de, eu quero saber o que acontece com o erro quando a referência muda, o que acontece com a saída quando a referência muda, você poder fazer essa análise matemática aqui. Então eu vou voltar aqui para o meu caderno onde eu estava inicialmente, nesse exemplo, porque vocês percebem ali, ó, que diz o quê? Eu tenho esse sistema de primeira ordem aí realimentado e diz ali, ó, comportamento do erro a uma variação na referência usando o controle P. P de proporcional, né? Como que fica o erro quando a gente tem no controle proporcional um degrau ali na referência? Como ele se comporta? Então vamos ver. Aqui o que vai acontecer é a mesma conta que a gente acabou de fazer ali do outro lado, tá? Se vocês veem ali, olha, o que que o erro é? O erro, olha ali a primeira equação, vamos desenhar ela aqui de azulzinho claro. Ó, o que essa equação de azulzinho claro está dizendo? Que o erro é a referência menos o K do sensor vezes a temperatura. Tá certo? Claro para todo mundo, né? Isso que está em azul ali. O erro é o R, que é a referência, menos o K do sensor vezes a temperatura. Beleza. A temperatura, o que que é? Diagrama de blocos. É 1. Vamos desenhar aqui de laranja. Ó. O que que a temperatura é? A temperatura é a planta, 1 sobre tal S mais 1, vezes o que entra na planta. O que entra na planta? O P de desvio. Mas o que é o P de desvio? O P de desvio, se vocês olharem aqui, ó, o P de desvio é o bloco vezes o que entra no bloco, ou seja, o erro vezes o KC. Então tá aqui, ó. Ó aqui, ó, o erro vezes o KC. De acordo? Então eu estou repetindo só, estou substituindo. Que foi o que a gente acabou de fazer lá do outro lado, tá? Aqui tá feito de talvez um pouquinho mais rápido. Portanto, olha lá, portanto, você vai ter a expressão de quê? De que o erro, lembra aqui, ó, dessa tua equação azul, o erro, então, vai ser o R menos o K do sensor menos o T. Mas o que é o T? O T é 1 sobre tal S mais 1, que é a planta, vezes o KC, vezes o erro. Mesma coisa, você junta tudo que tiver erro, você junta, deixa o R de um lado, fatora ali e leva para a função de transferência aqui, ó. Saída sobre entrada, erro sobre referência, te dá essa continha ali. Esse é o comportamento do erro. Ele está perguntando aqui, o que acontece com o erro quando o tempo tende a infinito? O que a gente pode fazer? Nós já temos a ferramenta do teorema do valor final de Laplace, então eu sei que se eu quero saber o que acontece com o erro quando o tempo tende a infinito, né, em função de uma variação na entrada, na referência, o que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema do valor final, que nada mais é que pegar a minha função de transferência, que eu já encontrei, acabo de encontrar, e multiplicar ela por S e fazer o limite de S tender a zero, né, que é o teorema do valor final. Se a gente faz isso aí, o que vai acontecer? Olha lá. Limite de S tendendo a zero de S né? Este Szinho aqui é este Szinho aqui.
A minha função E sobre R é essa função aqui. E o que vai ser este 1 sobre S aqui? O que seria? Claudir, quem é que segue? Quem que está na lista? O que é esse 1 sobre S ali? De vermelho. Francine é que está ocupada, né? Isabela. Isabela? Não lembro. É o contrário, prof. Tá, beleza. Francine, tu consegue me dizer o que seria essa bola vermelha e esse 1 sobre S? É o step? O step de quem? Esse 1 sobre S seria este R aqui, ó. Tá certo? Então, Sim. a saída, este R aqui, ó. Multipliquei o R pelo asterisco, no caso o asterisco ali é a minha função de transferência, olha o R aqui, ó. Ele passou para o outro lado. Quando ele passou para o outro lado, eu tinha o erro. Isolei o erro. O que eu fiz com o erro? Teorema do valor final, ou seja, peguei esse erro, multipliquei por S e fiz o limite de S tender a zero. Então é isso aí, se você coloca esse S, você faz uma continha aqui e vai encontrar esta resposta aqui no final. Veja só, o que é isto? Isto aqui é o erro quando o tempo, opa, Ctrl Z. Este aqui é o erro quando o tempo tende a infinito para uma entrada em degrau, né? O degrau foi de 1 sobre S, né? Para uma entrada de degrau 1. Vocês percebem qual é o objetivo do controle? O que seria o controle perfeito? Esse erro teria que ir para quanto quando o tempo tende a infinito? Para zero? Para zero, né? E para onde que ele está indo? Vocês percebem ali, ó, ele está dizendo que o erro, quando tem uma entrada integral, que o erro, quando o tempo tende a infinito, é 1 sobre 1 mais K do sensor Kc. O K do sensor é uma constante do instrumento que você certamente não vai poder mexer nela. Você pode mexer no teu Kc. Esse Kc aqui você pode mexer. Opa, não está desenhando. Vamos pintar ele aqui de verde. Esse Kc aqui você pode mexer. Se você quer que o teu sistema seja bom, muito bom, o que você faz com esse Kc aí? Aumenta ou diminui ele? Aumenta? Por quê? Por que aumenta? Porque tu quer diminuir teu erro. É, exatamente. Nós queremos que o erro, que é toda essa fração aí, ela vá para zero. Você pode fazer com que ele chegue muito perto de zero, aumentando o valor de Kc. De todas formas, você pode aumentar o valor de Kc bastante, tá? O que vai acontecer sempre? Que o sistema proporcional puro, ou seja, só colocar um ganho P, ele faz com que o teu erro, ele no tempo tendendo ao infinito, ou seja, no regime permanente, ele tenha um valor finito ali, vai ter esse valor ali, 1 sobre 1 mais K do sensor que é constante, vezes Kc que é constante, então o teu erro, ele não vai, o teu sistema não vai chegar a zero, ele vai ficar com um erro permanente, um erro constante, ou seja, se eu queria 20 graus de temperatura, ele vai ficar em 19, vai ficar em 19, vai ficar em 19, por mais que o tempo passar e passar e passar, ele não vai resolver esse problema. Porque tendendo ao infinito, ele vai ser igual a essa fração vermelha que está ali. De acordo? Então diz ali, ó, o controle proporcional simples não consegue eliminar erros no regime permanente, que acontecem depois de uma mudança no set point. Então você viu que a gente fez uma mudança aqui, tipo um degrau, no set point, no valor desejado, ou de referência, e o que aconteceu foi que no final das contas, depois de que o tempo passou, muito tempo passou, sempre persiste um erro, tá certo? Então, o erro pode acontecer por causa de uma mudança no set point, ou porque você tem uma perturbação, né? Essas são as duas formas em que o teu controle trabalha. Isso aqui é uma coisa importante também. Olha aqui, ó, mudança no set point ou perturbação. O que significa isso aqui? Imagina que você está no teu sistema, tudo funcionando perfeito. Você está tomando lá teu banho, você colocou a vazão da torneira no lugar certinho e a temperatura está certinha como você quer. Set point, o valor desejado
igual a valor medido, tudo perfeito. Tem dois casos em que o teu controle, então nesse caso o teu controle não está trabalhando, tá? Erro 0 sem trabalho de controle. Quais são os dois casos em que o teu controle pode trabalhar? Esses dois aí de verde. Ou seja, um caso em que o teu controle pode trabalhar é que você diga, eu quero mudar o desejado, eu já não quero mais 20, agora eu quero 30. Quando você faz essa mudança, então vai aparecer naquele mesmo instante, vai aparecer um erro, de acordo? Porque já o que você quer não é o que você tem. Então, o controle vai começar a trabalhar para levar esse erro para 0. Mas também pode ser que você está lá tomando teu banho, tudo perfeito, na temperatura certinha, desejada, etc. E que, de repente, o cano de água rachou e está saindo água por lá. Então, o que acontece? A vazão vai diminuir, mas não é porque você mexeu nela, é por uma perturbação externa. E você percebe isso aí, você mede essa vazão, está perdendo, então você vai tentar corrigir. Então, o teu controle vai se mexer por quê? Porque vai gerar um erro, não devido a que você mudou a referência, mas um erro devido a uma perturbação, de acordo? Então, o teu controle sempre trabalha em função dessas duas questões. Uma que é mudança no set point, que a gente já viu, que seria o problema do controlador, e a outra que é uma mudança na perturbação, que a gente já viu também, que chama-se o problema do regulador, tá certo? Então, regulador, o que é o problema do regulador? O regulador é que eu quero manter a variável de saída em um mesmo valor sempre. Só que por causas externas, ela sai do valor que eu desejo, mas eu quero regular. Quando eu quero que a variável de saída ela siga o meu set point e o set point muda de acordo com a minha vontade, então aí é um problema de controlador, de acordo? Então, regulador, controlador. Se o que está variando é o set point, é controlador, e se o que está variando é a perturbação, é um regulador. Em algumas aplicações de controle, onde offsets, né? Offsets são erros permanentes, de acordo? Um offset é um erro permanente que se mantém. Podem ser tolerados, o controle proporcional é conveniente devido à sua simplicidade. Por exemplo, no controle de nível de tanques de armazenamento. Então, esse problema que tem o controle proporcional, ele é um problema, ele vai manter um erro, só que esse erro talvez, dependendo da aplicação que você está usando, que você está controlando, não faz muita diferença. Talvez, olha, esse erro aí dá 10 centímetros. Você está controlando o nível de um tanque que tem uma altura lá de 15 metros de altura, o nível, e quando você aplica um controle desse, ele às vezes fica em 15,10 ou fica em 14,90, tá? 14 metros, 90 centímetros, 15 metros, 10 centímetros, ele tem um erro ali. Se o teu tanque mede muito mais do que 15, né? O teu tanque mede, sei lá, 30 metros, então que exista um erro de 10 centímetros ali por causa do offset, né? Por causa do problema que a gente acabou de analisar, que ele não consegue eliminar o erro totalmente. Então você diz, olha, realmente isso aí para mim não faz diferença, tá bom assim. Por quê? Porque o controlador proporcional é um controlador bem simples de ser implementado. Você vê ali, multiplica por uma constante, deu, tá certo? Então vale a pena utilizar. Agora, se a tua aplicação não permite, não tolera esses pequenos erros no offset, então você tem que fazer outra coisa, que é o passo seguinte, que chama-se controle integral. Então, no controle integral, nesse caso, né, lembra no caso anterior o que foi que a gente fazia? A saída, ou seja, o sinal de controle era o erro vezes uma constante. Nesse caso, vai ser o erro integrado. Tá certo? Eu vou integrar o erro. Por isso ele chama-se controle integral. Então tem ali, né? Nesse caso, a saída do controlador depende da integral do sinal de erro do tempo. Então vocês veem ali, novamente, P, que é o sinal de controle, vai ser igual ao P de regime permanente, que é esse com barra, mais a integral do erro. Tá certo? A integral do erro. Então, você mede o erro, integra ele no tempo, você precisa fazer o tempo passar para poder integrar ele. Lembrem que o erro, que a integral é a área debaixo da curva, tá? Então, você mede a área debaixo da curva do erro e multiplica ela por 1 sobre tau i. Né? Antes, no caso do proporcional, você podia mexer no KC. Aquele número você podia mexer para aumentar, diminuir, etc. Neste caso, você pode mexer num número chamado tau i, que é uma constante. E 1 sobre tau i vai ir multiplicado, então, pela integral do erro. Esse é um outro tipo de controlador que a gente utiliza, tá certo? Então, naquele bloco de controle, o que você vai fazer? Vai pegar o que entra no bloco, que é o erro, e o que vai sair é isso que está aí. Tá? Então, nesse caso ali, ó,
aquele bloco de controle, vou só fazer uma parte do desenho aqui, ó. Aqui nós temos a planta, e aqui eu tenho o controlador. E nesse controlador, então, eu tenho aqui saindo o P e tenho entrando o erro. Que é o que está aqui, vocês observam aqui. O que vai sair, o P, ele integra o erro, divide por tal I e soma o valor de sinal de controle de regime permanente, é o que vai sair, né? Então, essa função aqui seria o que vai dentro dessa caixinha aqui de controlador. Entra o erro, sai o P. Antes era uma constante. Entrava o erro, multiplicava por uma constante, saía o P. Nesse caso, entra o erro, é integrado, dividido por uma constante e somado o valor de regime permanente. Ok, tau I, então, é o que a gente chama de tempo de integração ou tempo de reset. Então, se o processo está no regime permanente, no controle P, controle proporcional, o erro é constante, que foi o que a gente acabou de demonstrar, né? Olha ali, o erro no tempo tendendo ao infinito vai ser o quê? Vai ser igual a 1 mais o K do sensor vezes o KC. Então, sempre vai ficar um pequeno erro ali, né? Quanto maior for o teu KC, né, como o Claudir falou, quanto maior for o teu KC, menor vai ser o teu erro, mas sempre vai sobreviver uma pequena parcela de erro ali que não vai desaparecer se o controle for proporcional puro. Porém, a equação 3, que é esta equação aqui do controle integral, tá certo? Porém, a equação 3 indica que o sinal P de desvio varia com o tempo até que o erro seja zero. Ou seja, olha aqui, ó. Se existe algum erro, então vai existir uma integral do erro, vai ter uma área debaixo dessa curva. E se isso aí existe, o controlador P vai continuar trabalhando até que esse erro seja zero, até que a área debaixo da curva seja zero. Então o controle integral ele não vai parar até que ele não garanta que o erro seja zero. Quando a ação integral é usada, o sinal P atingirá o valor que leva o erro a zero no regime permanente, após uma mudança na referência ou na perturbação. Já falamos, né? O que faz o controle trabalhar é uma mudança na referência ou uma perturbação. Né? Você decidiu mudar a referência ou apareceu uma perturbação externa. Este comportamento do erro não acontece se o elemento de quantidade se satura, né? Logicamente. Ele vai levar o erro a zero, só que ele vai levar o erro a zero se ele tem capacidade de mexer na variável manipulada até onde ele quiser, o que a gente viu antes. Se a minha torneira ela fecha em 3 voltas e o meu controle integral está dizendo que ela tem que fechar 5 voltas, então não é possível, porque simplesmente, fisicamente, a variável saturou. O controle integral é lento em corrigir erros, pois requer que o erro persista por algum tempo. Então, se você pense, né, se você tem aqui o gráfico do erro, isso aqui é o erro no tempo, e ele for muito pequenininho, em pouco tempo, a área debaixo da curva vai ser algo pequeno. Mas se esse erro subsiste por muito tempo, a área debaixo da curva ela vai começar a ser cada vez maior. Por isso que, no caso do proporcional, no caso do proporcional, ele tinha um erro que permanecia até o infinito. O que acontece com o integral? No caso do controle integral, ele vê que esse erro está permanecendo por muito tempo, então ele vai começar a pesar, porque por mais que o erro seja pequeno, se ele dura muito tempo, a área debaixo da curva vai começar a ser grande. Então ele vai atuar, esta parcela integral do controlador vai atuar. Se começar a passar muito tempo e o erro persistir. Né, que é o que está ali. O controle proporcional atua rapidamente. Ah, tá, isso aqui é interessante, ó. O controle integral é lento em corrigir erros, pois requer que o erro persista por algum tempo. Por outro lado, mas tem uma vantagem, o controle integral leva o erro a zero. Ele é lento, mas leva o erro a zero. Por outro lado, o controle proporcional é rápido, só que ele permite um erro no regime permanente. Então, vejam que eles meio que se complementam, né? Diz ali, ó, portanto, o controle integral atua normalmente junto com uma ação P, ou seja,
Em geral, eles trabalham juntos, né? O controlador PI, proporcional integral. Atua normalmente junto a uma ação P, formando assim o controle proporcional integral. Então, olha lá. Como que fica esse controle proporcional integral? Se eu junto as duas parcelas, elas são unidas, em geral, desta forma aqui. Então, eu tenho o sinal de controle P, o sinal de controle no regime permanente. E o que eu vou ter, então? O erro multiplicado pelo KC seria a minha parcela proporcional. E depois, a integral do erro dividido pelo tau i multiplicado pelo KC vai ser, então, a minha parcela integral. Então, eu estou trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Lembra, o proporcional ele é rápido em atuar. Você percebeu um erro, multiplica pelo KC e vai atuar com essa quantidade. O problema é o que é? Que ele, no regime permanente, deixa um erro pequeno ali sobrevivendo. O integral, o que ele faz? Ele acaba com esse erro de regime permanente, só que ele é lento em atuar. Então, se você junta os dois, né, você pega a vantagem de um e a vantagem do outro. Então, o sistema vai ser rápido porque o ganho proporcional atua rapidamente. E no final, no regime permanente, o erro vai tender a zero porque o integral não vai deixar que o erro persista. Então, essa aí é a função de transferência, olha lá, do controlador PI, do controlador proporcional integral. Se vocês pegam aquilo ali e fazem Laplace daquilo, né? Lembrem que o Laplace da integral é simplesmente dividir por S, tá certo? Então, esta 1 sobre S aqui, ó, é o Laplace daquela expressão da integral, 1 sobre S, e aí multiplica por, ou divide pelo tau i, tá certo? Então, você tem ali o ganho, a função de transferência. O que é a função de transferência? Aqui, ó, P sobre E. Por que P sobre E? Aqui nesse diagrama que eu acabei de fazer. Aqui, ó. Essa função de transferência que está aqui, nesse bloco, vai ser a saída P dividida o erro E. Ou seja, saída sobre entrada em Laplace. P sobre E. É a função de transferência do controlador. Que é o que vai aparecer, então, aqui, ó. Essa é a função de transferência do controlador, ó. Função de transferência. KC fator de 1 mais 1 sobre tau IS. E tanto o KC como o tau I, você que decide os valores dele, tá? Você que dá os valores do KC e os valores do tau I. Certo? Quando você está projetando o teu controlador, você pode aumentar o KC, diminuir, aumentar o tau I, diminuir, dependendo do comportamento que você quer. O importante é que esse controlador PI, proporcional integral, ele é rápido e garante que leva o erro para zero. Ok. Essa mesma expressão ali, ela pode ser expressa aqui de forma, vocês percebem aqui expresso de forma em um produto, né? O KC vezes o tau IS mais 1 sobre tau IS, simplesmente está reorganizada a mesma função para representar ela como um produto. E nesta aqui ele está representado como uma soma, né? Aqui uma soma e aqui um produto. Você pode representar isso aí como um diagrama de blocos em paralelo se somando ou em série se multiplicando. Opa. Então aqui, soma aqui e multiplicação aqui. Ok. Assim, o sinal de saída do controlador para uma mudança integral 1 unitário no erro. Olha lá. Se você tivesse um erro permanentemente em valor 1, o que o controlador ia começar a fazer? Ele ia começar a pegar este valor aqui tá certo? Este erro aqui seria constante, aí joga ele para multiplicar do outro lado e você vai ter então o valor do teu P. Então olha lá, apareceu o erro, assim que o erro aparecer, o ganho do controlador proporcional, ele vai ser em seguida atuar aqui, ó. Estão vendo? Apareceu o erro, aparece o ganho proporcional. Agora, o erro se mantém. Vamos desenhar aqui de outra cor.
o erro se mantém, então aí o controle integral vai começar a trabalhar. Como ele continua se mantendo, olha, a área aqui debaixo da curva aumenta constantemente, então ele também aumenta constantemente. Vocês percebem aqui, ele é uma rampa, né? Ele constantemente aumenta. Então, a parcela integral aumenta em função da área debaixo da curva do erro e a parcela proporcional aumenta em função do valor do erro. Isso de aumentar de acordo com a área debaixo da curva do erro tem a ver com aumentar em função da história do erro. Então, na realidade, o que está acontecendo com o controle integral é que ele está olhando para a história do teu erro, como que ele vem se acumulando desde antes, e em função dessa história ele vai atuar. Enquanto que o ganho proporcional ele vai atuar em função do valor do erro agora, já. Você tem um erro de 5 agora, então ele pega o 5 e multiplica pelo KC. Não importa se antes ele estava em 10, ou antes estava em 1000, ou em 1, não importa. Agora, o controle integral ele vai pegar a história do erro. Então ele vai ir acumulando essa história do erro para saber como que ele vai contribuir. Muito bem, a rampa devido ao controle integral, né, essa rampinha que tem ali, esse termo contribui com o mesmo valor de controle P depois de tal em minutos. Então, quando passam tal em minutos, ele contribui com o mesmo valor que foi contribuído aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse caso aqui, em vez de 1, na realidade é M, tá? Este 1 aqui seria M, que é o degrau do erro. Tá certo? Então, cada vez que passa um tempo tau i, que é aquela constante do tempo integral, o controle integral aumenta em um valor de Kc. Assim, a ação I, né, a ação integral, repete a contribuição da ação P a cada tau i minutos. Né? O desenho está aqui, né? A cada tau i minutos, a parcela integral contribui com o mesmo valor que contribuiu a parcela proporcional. Opa. Os controladores PI tendem a respostas oscilatórias, ou reset wind-up, que causam instabilidade no sistema. Deixa eu ver aqui, tem um desenho aqui para mostrar essa história aí. O que acontece? Olha só, se o teu erro era, imagina que esse aqui é o gráfico do erro, tá? Que eu quero levar o erro para zero. Né? Isso aqui seria o valor de zero aqui do erro. Se o erro era positivo, quando o sistema atuou e fez com que ele passasse para o outro lado do valor desejado, então o teu erro vai mudar de sinal de positivo para negativo bruscamente. Isso aí, e quando ele passar de negativo para positivo, é a mesma coisa. Né? Então, quando ele vem lendo essa história, ele muda bruscamente de negativo para positivo, a parte integral. Isso aí faz com que a tua resposta fique com muitas oscilações. Tá certo? Então, tem esse é uma outra desvantagem do controlador integral. Ele é um controlador que faz respostas muito oscilatórias. Mesma coisa que no caso do controlador proporcional. Se essas oscilações podem ser toleradas, lembra lá no caso proporcional, se aquele erro de regime permanente pode ser tolerado, usa o P, usa o proporcional. Nesse caso, se essas oscilações podem ser toleradas, então usa o PI, né, o proporcional integral. Porque ele é conveniente, ele tem uma resposta rápida, de acordo, garante que a resposta, que o erro vai ir para zero, tá certo? Só que ele tem problema de oscilação. Se você não tolera esse problema de oscilação, então temos a seguinte solução, que chama-se controle derivativo. Como o seu nome diz, o que a gente vai fazer agora, então? Vai pegar o erro e vai derivar o erro. Então você vai pegar a curva do erro e vai derivar ela, e em função da derivada do erro, você vai dizer qual é o teu controle. O que significa isso aí? Quando você está derivando uma curva, o que você está fazendo de fato? Você tem aqui uma curva e ela faz, sei lá, faz assim. Se você deriva essa curva, que informação essa derivada te dá? Digamos que neste ponto aqui, eu estou derivando e me está dizendo esta resposta aqui. Ou se eu tivesse uma curva... Opa, se eu tivesse uma curva assim,
E se aqui em um determinado ponto eu derivasse ela, o que que essa derivada me está dizendo sobre essa curva? Voltando aqui. Então, eu estava falando aqui no caso do controle derivativo. Se você tem um erro e você deriva ele, o que que a derivada está te indicando? Está te indicando como que, para onde ele tende no futuro, tá certo? Então, se você deriva aqui o erro neste ponto, nesse tempo aqui t1, o que você vai obter, então, nesse caso aí, uma derivada positiva, significa que o erro tende a aumentar no futuro. Se nesse tempo aqui t2 você mede a derivada dessa curva e você obtém esta curva aqui com inclinação negativa, o que a derivada está te dizendo é que o erro tende a diminuir. Então, isso é importante porque você, com a parcela derivativa do controle, você faz uma antecipação do que está acontecendo. Entende? Você já vê que o erro ele já está diminuindo, então vai com calma na atuação de controle. Você vê que o erro está aumentando, que ele tende a aumentar, então você pode ser mais agressivo na atuação de controle. Então diz ali, uma ação derivativa de controle, pré-ação ou ação antecipatória, né, também é chamada, antecipa o comportamento do erro, o comportamento futuro do erro, considerando sua taxa de mudança, ou seja, a sua derivada. O controle proporcional, então, olha só, os três controles. Ó. O controle proporcional reage à quantidade do erro. O controle integral reage ao tempo de duração do erro. Pode ser um erro pequeno, mas se ele durar muito tempo, então ele vai começar a incomodar. Então, o controle integral vai se encarregar disso. Enquanto que a ação derivativa, ela vai, então, reagir à tendência do erro, para onde ele vai para o futuro. Então, mais ou menos, o proporcional se encarrega do como é o erro no presente, o integral de como que era o histórico do erro no passado e o derivativo de como para onde o erro tende no futuro. Então, nesse caso aqui, se você junta proporcional e derivativo, então você tem essa função aqui, ó. Essa aqui seria a função do sinal de controle P em função do erro. Então, você vai derivar o erro, vai multiplicar por uma constante, que é este tal D aqui, tá certo? Tem um tempo derivativo, deriva o erro e soma ele, então, no valor de regime permanente do erro. Como o erro seja constante na ação corretiva do controlador, se o erro... Ah, tá, então o derivativo sozinho, ó, se você aplica... nesse caso aqui é o controle derivativo puro, tá? Somente ele, mas tem um problema. Qual é o problema? Que se o erro é constante, a derivada do erro é zero. Então, se o erro ele é imenso, lá você tem um erro terrível, mas ele não muda, o controle derivativo não vai fazer nada, porque ele não está tendendo para lugar nenhum, tá certo? Então, por isso ele nunca vem sozinho, esse controle derivativo, né? Ele tem que ser, então, unido aí a um controle proporcional ou ao proporcional integral. No caso de ser unido ao proporcional e ao derivativo, então nós temos o controle PD, e esta aqui seria, então, a sua função de transferência. Percebam aqui, ó, parcela proporcional e parcela derivativa aqui, ó. Vocês viram ali que o S é a derivada em Laplace, né?
Quando eu derivei aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Quando vocês passam isso aqui para Laplace, vai ficar S vezes o erro em Laplace. Tá certo? S vezes o erro. Assim como no integral você divide por S, na derivada você multiplica por S quando você está em Laplace. E daí é que aparece este Szinho aqui. Este Szinho aqui, ele é devido à parcela derivativa. Então você tem ali o tal D, isso aqui seria tal ds. Opa. O tal ds e o Kc. Nesse caso, você teria então um controle proporcional derivativo. A ação antecipatória tende a estabilizar o processo. Esta ação é usada em geral para compensar as oscilações da ação controladora I e diminuir o tempo de assentamento do sistema. Então ele vem meio que a regular o problema, a resolver o problema do integrador, que ele deixava o sistema oscilando demais. Então o derivativo tende a compensar essas oscilações. Por outro lado, se o sinal do erro é ruidoso, ou seja, caso tenha flutuações aleatórias de alta frequência, a ação derivativa termina estragando tudo, né? Aqui, ó, se o teu sinal de erro ele é muito ruidoso, como o desenho ali, se você faz um zoom, o que você vai ter? Você vai ter o sinal do erro subindo e descendo de forma brusca. O que vai acontecer com a derivada? Se você olha no microscópio ali, faz um zoom e olha aquilo ali, a derivada ela está rapidamente mudando de sinal positivo para negativo. Então isso é um problema. Se o teu sinal de erro é muito ruidoso, aplicar o controle derivativo vai ser um problemão, porque o controle derivativo vai ficar trocando de erro a cada instante, a cada milissegundo, e vai deixar teu sistema instável. O que a gente pode fazer? Filtrar esse erro, né? Um filtro passa baixas, só deixar passar baixas frequências e tirar essas frequências antes de aplicar o controle derivativo. A combinação das ações anteriores é denominado PID, tá certo? Então o controle completo é o que a gente chama de PID, proporcional integral derivativo. E ele pode ser representado de forma paralela ou de forma serial. Então olha aqui, ó, de forma paralela, ele está aqui. Vocês percebem aqui nessa expressão que nós temos que o sinal de controle vai depender do seu valor de regime permanente, vai depender de uma parcela proporcional, vai depender de uma parcela integral e vai depender de uma parcela derivativa. Tá certo? Então, nós temos ali, para ajustar ele, as três variáveis Kc, tau i e tau d, você pode mudar elas para ter um comportamento mais parecido com o que você realmente deseja. Se você pega essa expressão aí no tempo e leva ela para Laplace, então você vai ter a função de transferência do PID, que vai ser, então, Kc vezes... Veja que o erro foi para o outro lado, dividindo, né? Em Laplace. Então, vai ser Kc fator de 1 mais tau i S mais tau ds. De acordo? Essa é a versão em paralelo do PID, né? No caso aí, se você quer montar esse PID aí como um diagrama de blocos, você vai ter que primeiro fazer a soma dos erros ali, né? Dos erros por cada um deles. Deixa eu fazer aqui rapidamente. O que seria o P? O P... O P seria a soma de três parcelas. Aqui teríamos o Kc. Então, olha só, você pega o erro em Laplace, multiplica pelo Kc, e depois ele vai, né, multiplicar, aqui vai ser um 1, aqui vai ser 1 sobre tau is, e aqui vai ser tau ds. E aqui você soma todos eles. Você percebe que estão em paralelo? Ou seja, esta expressão aqui vai estar aqui.
que seria a parte integral, e esta expressão derivativa que vai estar aqui. E a proporcional ela é somente o 1. Então, essa função de transferência é uma forma paralela do PID. E embaixo está uma versão serial. Você poderia ter 3 blocos aí mais simples, né? Um bloco com KC, o bloco segundo parênteses, o bloco terceiro parênteses. E você teria, então, o PID. Beleza, vamos deixar por aqui hoje, que já passamos o tempo. Dê uma estudada nisso, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão, uma parte importante para poder montar o controlador, saber como que os sistemas retroalimentados respondem a mudanças na referência, tanto sabendo como que o erro vai se comportar ou como que a saída vai se comportar, e a questão desses 3 controladores aqui que vimos até agora na parte teórica deles, do proporcional, do integral e do derivativo. Beleza. Alguma dúvida, alguma questão? Ok, eu vou parar então aqui a nossa gravação.